Olá, não queria passar por alto um comentário, um curto comentário sobre a situação hoje em dia no Parlamento Espanhol. Como todos sabemos, estão fazendo todo tipo de negociações e tratações, coisa que é normal em democracia, dos partidos que pretendem governar para buscar uma configuração que lhes convenha. Muito bem, hasta aí nada que dizer. Há um pequeno bemol que não compreendo eu porquê, como é que o rei de Espanha propõe a Feijóo como primeira opção. Porque não quer dizer que não seja uma opção, mas como primeira opção, pois ou bem há coisas que se passam detrás que nós não sabemos e que escapam a toda a transparência, ou bem não tem nenhum tipo de possibilidades. Então é uma perda de tempo. Uma perda de tempo, uma perda de costa, su costa, tem um custo, e ao mesmo tempo, pois, é inexplicável. Pero bueno, ele saberá, o rei saberá porque o faz. Muito bem. Então, que é o que vemos nestas negociações? Vemos que há duas partes, a direita e a direita extrema, e a esquerda social-demócrata, se a podemos meter na esquerda, pero a social-democracia, com outra social-democracia que tampouco non é extrema-esquerda como nos queran facer ver. Hai que facer cuidado porque fala-se de extrema-esquerda cando son moitas veces social-demócratas, en realidad. Non? Porque a extrema-esquerda é outra cousa, a extrema-esquerda é un pouco máis radical, é un pouco máis ativa, máis... pero bueno, é a que temos. É a que os españoles quixeron poñer no Parlamento. Se a configuración foron a que os españoles decidiron, está ben feito. É así. Entón, o que non comprendo eu moito é porque, por exemplo, durante incluso a campaña, o señor Feijóo falou sin ningún tipo de moderación sobre derrogar o sanchismo. Insultaron a Pedro Sánchez, chamaron-lhe filho de etarra, chamaron-lhe... Eu non defendo Pedro Sánchez, porque tampouco non é a miña opción política principal, pero é o que hai. Pero tratar de fundir un goberno con ese tipo de discurso, é dicir que non hai outro discurso, chamando-lhe filho de etarra, Pedro Sánchez, que diz que utiliza o Falcón, que diz que... O sea, son tonterías, simplemente para intentar convencer aos españoles que lhe voten cando non hai outra alternativa, non hai outro, o sea, que quer decir derrogar o sanchismo, quer decir botar abaixo todas as leis, todos os proxectos, todas as normas, todo o que se fixo en favor dos traballadores e das clases populares. Ese é o que lhe chaman derrogar o sanchismo, penso eu, porque outra explicación non a ten. O que é raro é que a extrema-esquerda, o que lhe chaman extrema-esquerda, falemos de Somália, por exemplo, que esa xente este tratando de facer un goberno é que non fala absolutamente nada dos graves problemas que debían preocupar profundamente a extrema-esquerda. Como, por exemplo, tratar de derrogar, tratar de traer ao rego as normas que favorecen máis os traballadores. Explíco-me, é para simplificar, sin entrar en detalles, simplemente que non é normal que desde que Aznar entrou no poder a primeira vez non fixeron máis que destruir os dereitos dos traballadores. A esquerda, moi timidamente na legislatura pasada, pasou así por encima do ollo, maquillou un pouco, pero non derrogou precisamente o aznarismo. Non derrogou o mal e as destruccións que fixeron dos dereitos dos traballadores á dereita. Esa non se trata simplemente de derrogar esas normas, de derrogar, de facer unha contrarreforma laboral, senón de mellorar os dereitos dos traballadores, que se poden mellorar moitísimo. Non hai que esquecer que fai moitos anos que en Francia hai as 35 horas. É que, polo que eu vexo, na realidade, pois non sei eu, os convenios, todo eso, non vou entrar nesse xogo porque é imposible de facelo en 2 minutos. Sin embargo, polo que eu vexo no Estado español,
Quando faz 8, você tem muita sorte. Legais e ilegais, ou seja, todo confundido. Não é normal. Não é normal que essa esquerda não se preocupe mais. É verdade que na anterior legislatura, fizeram muitas coisas sociais. E isso é chapó. Não vou eu ser o que lhe ponha problemas à lei do solo se e tudo isso. Isso está claro. Fizeram melhoras importantíssimas. O trabalho das mulheres nesta legislatura foi impressionante. E devíamos aprender muito desse tipo de trabalho. E, a nível societal, fizeram muitas reformas e muitas coisas boas. Isso não se põe em discussão. Simplesmente que eu penso que podiam ir mais longe. Estas legislaturas chegam a conformar o governo, é o momento de melhorar e de ir aprofundizar nos direitos dos trabalhadores. Isso é a primeira coisa. E para mim, há que concentrar-se nisso. Depois, há outra coisa que vão ir saindo, ok. Pero, em primeiro lugar, a melhorar os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. Os direitos dos trabalhadores em quanto à guarda de nenos, em quanto a descanso por natividade, por paternidade, por maternidade, todas essas coisas podem muito melhorar ainda. Muito. E há referências noutros países que não é dizer que inventam algo. Há muitas referências. E depois, outra coisa que deviam atacar nesta legislatura, aunque não se chega a fazer concretamente porque isso leva tempo, há que lançar um debate, pero lançar o debate sobre monarquia ou república. Da mesma maneira que os catalães não lhe caem os olhos quando pedem um referéndum de autodeterminação e amnistia para os perseguidos pelo processo, eles pedem. Depois vamos ver como negociam, pero pelo menos pedem, pelo menos fazem o possível para que isso tenha saída. É que faz a esquerda convencional, a esquerda espanholista, digamos. Nada nesse aspecto. É dizer, podiam lançar o debate, porque está claro que a monarquia é corrupta, porque me venham dizendo, o filho agora não é como o pai, é igualito porque cobre o pai. Porque está cobrindo o pai. Ou seja, que quando eu cubro o meu pai, não estou fazendo uma política para o resto, estou fazendo uma política para a minha casa, para a casa monárquica. Eu penso que hoje em dia é o momento de lançar o debate, monarquia ou república. É paralelo a isso, quizá no mesmo ordem de coisas, por exemplo, pois fazer o possível para derrogar a amnistia que se lhe deu aos franquistas, à ditadura. Eu penso que é o momento de falar disso, porque tudo está aí. O que não se buscam os desaparecidos, o que não se queira tocar o rei, tudo isso, tudo vem daí. Tudo bem que a esquerda, hasta agora, não foi capaz de derrogar uma anistia que se deu a gente que nunca foi posta em tela de juízo. Porque a anistia que deram para as esquerdas, a anistia que deram, foi porque foi gente que estava presa, gente que foi condenada pelo franquismo, que não é o mesmo. Os franquistas nunca foram condenados, nunca foram perseguidos, nunca foi. Uma anistia dá-la, como se pode dar agora, que estemos de acordo que não, podemos gostar mais ou menos, pero como os catalães pedem, por exemplo, para Puigdemont, porque ele é o que concentra os olhos de todo o mundo. Há outros. Pero se dá uma anistia, porque Puigdemont foi perseguido, está perseguido. Ou seja, que não foi condenado porque não apanharam, pero está perseguido. O dia que o colhem está claro que o vão condenar. Então se faz uma anistia para evitar isso. Muito bem. Podemos estar de acordo ou não, digo, pero não impede que é diferente. Sem embargo, os crimes do fascismo, dos criminais, dos degenerados fascistas, que mataram a diestra e siniestro sem nenhuma, nunca se pôs em curso, nunca se buscou, nunca se documentou. Porque agora não podemos fazer? Porque não podemos lançar o debate? Porque eu penso que os crimes contra a humanidade, não têm perdão. Têm perdão quando se julgam. Pero não caem no esquecimento, não podem cair no esquecimento porque não há ninguém que se atreva a pô-los diante a fazer o debate. Pois esperemos que a esquerda o faça, porque eu penso que o tem que fazer. Veremos como se passa, veremos o que há, pero mentre a esquerda não faça isso, depois estranha-se que a gente não lhes vote,
Podiam votar miles de persoas, pero non lle votan porque non vale a pena moitas veces. Hai moita xente como a min que di, para que vou votar eu? A xente de esquerda que ao fin de contas fan pequenas reformetas que poden valer, sí, non é que sean malas, pero non chegan onde ten que chegar. Hai que ser ambiciosos. Eu penso que a esquerda española non é ambiciosa. E depois, claro, hai outro problema que, por exemplo, os galegos, pois, escollemos a xente que vai maioritariamente apoiar un goberno que os partidos de Madrid decidan. Desgraciadamente non somos como os cataláns e os vascos, esa non falo de pedir nada para Galicia, porque temos un diputado. Que fai con un diputado propio da Galicia? Hombre, pode facer moitas cousas que en realidad fai, pero é un pouco, non ten esa mesma forza que ten cataláns e vascos, eso está claro. Así que reflexionemos, e no caso que, por exemplo, non se chega a ningún acordo, e que haxa repetición de eleccións, reflexionemos. Non fagamos a mesma configuración que non leva a ningún lado.